Último bloco dessa edição especial do Geração TV com o deputado Daniel Silveira. Daniel, queria saber um pouco de você, em quem você se espelha na política? Então, são duas pessoas que eu me espelho. Primeiro, o saudoso doutor Enéas Carneiro, que as pessoas confundiam um gênio com um palhaço. Talvez, né? O brasileiro mais injustiçado. Mais injustiçado, político mais brilhante de toda a história do Brasil, não tem igual. O próprio Bolsonaro se espelhou muito nele, ele já mencionou o nome do Bolsonaro algumas vezes na Câmara. É um cara que eu sinto saudade mesmo sem tê-lo conhecido, né? Sim. Um cara importante, uma figura importantíssima para a gente se pautar. E o próprio Jair Bolsonaro, né? Entendi. São as duas pessoas que eu me espelho ali. Bem bacana. A nível de projetos, você também, com certeza, segue a linha... Sim, a linha que eu sigo, tem aquele próprio projeto da cessão compulsória de órgãos, que alguns interpretaram mal, a mídia distorce tudo ali. Nós temos hoje 16,6 doadores para cada milhão. Você poderia só explicar esse projeto para o telespectador que não conhece? Claro. Esse projeto é o seguinte, nós temos uma demanda muito pequena de órgãos e temos muitas pessoas. A nossa fila tem milhares de pessoas e estão morrendo. A pessoa tem o direito à vida. Aquele que confronta a polícia, confronta o Estado, está assumindo o risco de morte e de matar o outro. Um pai de família às vezes morre fazendo hemodiálise, enquanto um bandido que foi alvejado pela polícia na cabeça, teve a morte encefálica, tem a oxigenação suficiente para doar aquele rim, passar a ser um cedente compulsório de órgão. Ele assumiu o risco de morte em um crime evidente. Então ele tinha que ser, sim, doador obrigatório de órgãos. Esse era o projeto. Em suma, é isso. Confrontou a polícia, tem a aptidão do órgão para ele ser cedido a outra pessoa, então vai passar a ser sem autorização familiar ou tudo mais, porque ele está assumindo um risco, ele é criminoso. Então esse era o projeto principal. E vou reapresentar. Não tem inconstitucionalidade no projeto, ele foi todo bem estudado, só que a mesa diretora de esquerda sempre defende vagabunda. Não tem jeito. Verdade. Eles se pautaram em coisas absurdas ali, foi absurdo. Sim. O projeto é muito bem desenhado. Por exemplo, eles se pautaram em quê? Eles colocaram que ninguém será preso ou julgado sem o devido processo legal. Ele já ia estar morto em confronto. Ou então ninguém será privado de seus bens. Pelo que eu lembre, a Constituição não trata de bens. E órgão não se trata também no Código Civil de bens. O órgão não está como bem. Não, tá aí uma ideia que o Daniel Silveira trouxe, né? Sim. Uma prova de que ele está trabalhando, e na democracia é isso. As pessoas apresentam aquilo em que acreditam. Levantar a discussão. Né? E peço a vocês, pessoal de Teresópolis, região serrana, que acompanha o mandato de perto, lá no Infoleg, você baixa o aplicativo, você vai ver proposições, você vai ver as sessões do plenário, as comissões, as audiências públicas, e você passa a se politizar e pode transmitir com exatidão de uma fonte crível de informações, que é o próprio parlamento, a informação para o seu amigo, seu vizinho. Né? Tudo é assim, é um efeito dominó, você replica a informação, não é isso que nós somos? Sim, verdade. Replicadores de informações, só que nós temos que ter uma fonte crível de informação. Não pode ser o fake news do WhatsApp ou do Facebook e você replicar. Tenha sempre em mente que a informação é uma ferramenta poderosa para combater várias coisas, como a corrupção, por exemplo. Daniel, a gente está quase encerrando esse Sim. terceiro bloco. E a nossa entrevista, infelizmente, a gente não tem mais tempo. Foi bem bacana. É muito bacana conhecer suas ideias, apresentar para Teresópolis. A gente pode contar com pronunciamentos do deputado sobre a região serrana, sobre a nossa região que produz tanto. 80% de abastecimento do estado, né, em agricultura. Muita coisa, são a parte de parte verduras, de folhosas, folhosas. Alface, rúcula, agrião. Couve, tudo. Hidroponia. Hidroponia também está dentro disso, mas no caso, dentro de hortaliças. Hortaliças hoje... E 80% ainda não tem esse investimento total. Absurdo não tem muito incentivo e a gente também não tem no nosso setor o livre mercado, que é uma das bandeiras do governo, não é, Daniel? Totalmente. É justamente não permitir que pequenas empresas detenham monopólio de nada. Sim, na verdade. Nem grandes empresas, né? Não. Pequenas ou muitas ou grandes empresas. Não pode ter um monopólio. A concorrência gera melhorias na qualidade do serviço. Para você ter noção, hoje no mercado de hidroponia, é necessário na hidroponia se utilizar nutrientes para que a planta se desenvolva. Sim. Chuta quantas empresas, as principais empresas quantas empresas estão nesse setor hoje? Um número, chuta um número. 2 ou 3. 2.
Então você vê, não tem nada de livre mercado, né? Não tem. Inclusive... E aí você não tem uma precificação boa, você tem um serviço de péssima qualidade, porque eles detêm. Verdade. Então por isso tem que abrir mesmo para não ter monopólio. E o preço lá em cima então, sempre. A precificação é uma porcaria. Inclusive o agricultor ficou muito feliz quando o Bolsonaro anunciou que no governo dele começaria a se explorar magnésio no Brasil. Não, e vamos explorar. Ótimo. É que a gente tem que ir degrau por degrau, né? Muita coisa para fazer, mas vai... 5 meses de governo. Até o fim do mandato, as pessoas vão ver um novo Brasil, tenho certeza disso. Peço a vocês, eleitores do Bolsonaro e da bancada PSL, vocês precisam confiar. Não dá para no instalar de dedos nós fazermos milagre, mas ao final do mandato vocês vão querer repetir isso, porque vamos fazer uma entrega de excelência a cada brasileiro que depositou a esperança na urna e também a quem não depositou. Vamos atender a todos. Daniel, vamos para o nosso pinga-fogo para uma novidade para mim, vamos lá. Vamos lá então. Pinga-fogo funciona da seguinte forma. Eu falo o nome de uma pessoa, de uma situação ou de um lugar e o Daniel, com poucas palavras, vai falar o que pensa. Petrópolis. Um marco de um exemplo que nós queremos oferecer à sociedade. Teresópolis. Representatividade política. Precisa. Família Bolsonaro. A única oligarquia positiva na política. Carlos Bolsonaro. Tem sempre razão. Jair Bolsonaro. Resgate da moralidade. Olavo de Carvalho. Um filósofo sem precedentes. Hamilton Mourão. Um conselheiro. Congresso Nacional Brasileiro. Esperança da renovação. Centrão. Sempre o Centrão. PSL. Partido Social Liberal que realmente vai atender o que a população precisa. Daniel Silveira por Daniel Silveira. É exatamente isso que você vê. Nada mais. Pessoal, a gente vem encerrando aqui agora essa edição especial do Geração TV. Daniel, obrigado, prazer. Obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Desculpa te chamar de Daniel ao longo da entrevista. Mesmo. Não, é isso aí mesmo. Não tem informalidade entre a gente. Mas a gente acabou se sentindo aqui à vontade. Não, à vontade demais. E a gente espera que você consiga trazer um pouco de representatividade para a região serrana. Conta com isso, pode contar com isso. Que produz 80%, como a gente disse, das hortaliças do Rio de Janeiro. Sim. E a gente deposita essa esperança para que a gente tenha algum tipo de representatividade, porque hoje realmente a gente está abandonado. Não está. Agora tem representatividade. Pode Muito contar obrigado, com isso, pessoal. Daniel. Obrigado pelo carinho. E a gente conta com isso e eu vou estar aqui para cobrar, hein, Daniel? Cobra aí, pô. Cobra também. Cobra também. Geração TV, uma geração de profissionais que produz conteúdo para uma geração de amigos. Vocês, os nossos telespectadores.